Muito bem-vindos ao Flame em Saúde, canal de comunicação que nós temos com o Papo Professor. Hoje nós teremos um papo com ele, que é médico endocrinologista, especializado pela Unicamp em diabetologia, é isso, professor? Diabetologia. Diabetologia, mestrado pela Unifesp. Seja muito bem-vindo, professor, doutor João Carlos Gonzalez. É dois Gonzalez, né? Me explica isso. Por que dois Gonzalez? Exatamente. Primeiramente, muito boa tarde, Marcelo, todos os amigos que estão com a gente nos ouvindo aí. Na verdade, o Gonzalez, porque eu sou diploide, né? Ou seja, um Gonzalez o do meu pai, outro Gonzalez da minha mãe. Gonzalez é um sobrenome muito frequente na Espanha, né? E tem-se o hábito, né? Como deveria ser assim em todo mundo, né? Você levar o nome da mãe e o nome do pai. Mas em alguns países, por exemplo, o Brasil, não existe essa obrigatoriedade, né? Mas a mãe, ela carrega o filho 9 meses na barriga, 2 anos no colo e a vida no coração, né? Meu pai fala que a vida inteira aqui, ó. Sempre pendurada. Né? Meu pai fala. Eu espero que eu dê orgulho pro meu pai, ele vai estar vendo. Com pai, certeza, com certeza. Ele põe a mão na barriga e fala que é 9 meses aqui, 6 meses aqui, o resto da vida aqui, ó. Aliás, falando em filho, você é casado e tem 2 filhas, não é isso? Exatamente. Exato, tem que conciliar tudo, hein? Paciente, consultório, família. Faz parte, né? Porque a nossa vida, a gente já vem de longa data aí trabalhando e estudando, né, Marcelo? E isso já remonta desde o curso de técnica em química, depois o curso, a faculdade de biologia, depois a faculdade de medicina, e o mestrado, sempre trabalhando e estudando. E aí a gente tem que, graças a Deus, conciliar o tempo e otimizar da melhor forma possível e aproveitar o período que você está com a sua família e não desperdiçar em futilidades, né? Tipo bar da vida, coisas inúteis, né? Que não agregam nada nem para você, nem muito menos para sua família, né? Tudo que você faz repercute de maneira positiva ou negativa. Então é bom sempre fazer a nossa parte, né? E esse equilíbrio aí, ele tem que ser principalmente na vida do diabético, né? Sua especialidade é nessa também, além de várias outras, né? Nós estamos entrando no novembro, não só o azul, né? Mas dia 14 agora é um dia muito importante, é o Dia Mundial do Diabetes, né? Exatamente, muito bem colocado. Dia 14 de novembro é aniversário do Dr. Bunting. Dr. Bunting, juntamente com seu aluno, Dr. Best, na Universidade de Quebec, no Canadá, né? Na região de Toronto, eles descobriram a insulina e 14 de novembro é o aniversário dele, né? Então, em homenagem a ele, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, coloca como 14 de novembro o dia de controle do diabetes. E isso vale, porque no caso do homem, né, nós temos o novembro azul voltado para a próstata, a avaliação do PSA, todos o toque, e, obviamente, também a parte do diabetes, que então é uma lembrança. Mas o controle tem que ser constante em função do aniversário dele. Certo, perfeito. O equilíbrio do diabetes, eu sou paciente diabético, tá? Quem não sabe, eu sou paciente diabético, então a gente está conversando com o professor, mas a gente sabe a realidade. O que é um paciente diabético, o que é hipoglicemia, o que é equilíbrio de vida, o que é hiperglicemia, mas a gente quer bater um papo com o doutor, professor, no sentido do seguinte, ao que se deve tantas pessoas hoje ainda não saberem que são diabéticos, tantas pessoas talvez não procurarem, na sua experiência clínica, de quantos anos, doutor? Aí. Eu trabalho com diabetes há exatamente 21 anos. Então, nesses 21 anos, né? Não é 21 dias? 22 anos, 22 anos. 22 anos, né? 22 anos. Talvez tem gente ouvindo aqui que não tem 22 anos de vida, né? Você tem 22 anos de consultório, especificamente lidando com diabetes. Como que a gente faz para ter essa consciência? Por que, na sua opinião, tem pessoas que não procuram? O que a gente pode falar ou conversar para esse time de pessoas? Eu vou só fazer um adendo. Há uns 2, 3 anos atrás, a gente fez um teste rápido na praça pública do dedinho, junto com o Lions Club, né? No sábado de manhã. Para ferir a glicose, né? Na digital. E nós pegamos muitas pessoas com 300, 400 de glicose e não sabia. Não sabia. Então, ao que se deve isso? Que tipo de palavras ou consciência a gente pode trazer aqui nessa live, nessa gravação, para a gente poder fazer com que a pessoa procure ajuda,
pela sua experiência, ao que se deve essa ausência do cuidado com ele mesmo? Para eu não errar em números, nós estamos cerca de, salvo engano, em torno de 450 milhões de diabéticos no mundo. A última estatística que eu tenho, que eu me lembre, salvo engano, a cada 2 minutos surge uma pessoa diabética. Tá? Só que a cada 2 minutos morre um paciente diabético. Só que a cada 2 minutos. Só que a cada 39 segundos nasce um diabético. Essa semana aqui no meu consultório, aqui em Jundiaí, eu atendi pelo menos são 4 pessoas recém-diagnosticadas de diabetes, uma com 38 anos, a máxima com 48 anos, não exatamente como você falou, não tinha nenhuma noção. Ontem um rapaz veio, estava com triglicérides acima de 2.000, é impossível você fazer determinação de colesterol total em cima de tudo isso daí, né? Então, notem que tem um fator genético envolvido, mas o triglicérides elevado e o diabetes elevado. E a principal causa, né, são vários, na verdade, são vários fatores, né? É igual um avião. Para um avião cair, você tem que ter vários fatores envolvidos, né? E aqui é a mesma coisa aqui no paciente diabético. Recordando para os nossos ouvintes, o diabetes é uma doença que tem 3.500 anos. Não é uma doença nova, tá? O uso de insulina só tem 100 anos. Só 100 anos, tá? Existem hoje medicamentos novos que você consegue tirar o paciente da insulina ou reduzir a dose. Pacientes diabéticos tipo 2, né? O diabético tipo 1, é bom frisar, que normalmente são crianças, jovens, né? Que precisam exclusivamente de insulina. E aí vai o meu apelo. A insulina só existe injetável aqui no Brasil. Existe uma aspirada, mas é insulina rápida, mas de uma maneira bem simples, né? A insulina só é injetável, ou através da insulina NPH, você pega na rede pública, ou através de canetas, né? Mas só injetável. E a insulina só tem no reino animal. Nós não temos insulina no reino mineral, não temos insulina no reino vegetal, não existe chá de insulina e não temos insulina no reino espiritual. Então, é somente, exclusivamente no reino animal. Então, ou seja, você tem que fazer o gerenciamento genético. Com melhorias genéticas, o pessoal produz a insulina. E a grande incidência de diabetes, né, está relacionada diretamente aos hábitos alimentares errados, né? Quem me segue no Instagram sabe que eu posto todo dia uma fruta com o intuito de que as pessoas elas mudem seus hábitos e comecem a colocar uma fruta por dia. Não precisa ser uma melancia, né? Sim, Mas não dá para você colocar uma maçã, uma pera, tá? Um abacate. Aí as pessoas, eu não gosto. Não se trata de gostar, trata de você necessitar, né? E o organismo necessita dos alimentos reguladores. E as pessoas, mas o fast food, né? O pessoal vai direto. Em vez eu coloco no Instagram, ao invés de fast food, faço uso de fast fruit, né? Eu tive uma live com a doutora Camila, nutricionista, e aqui na live, o que acontece? Eu até mimetizei que tivesse chego um lanche para mim de via iFood, algo do tipo, aí eu peguei uma maçã. A maçã eu comi em 1 minuto e meio. Então, em 1 minuto e meio dá tempo de você comer uma maçã. A pessoa não come porque ela não quer, a pessoa não tem disciplina. O ser humano é um ser vivo muito indisciplinado, Marcelo. Se você ver, quem tem disciplina é formiga, né? Abelha, cupim, né? E marido recém-casado. Aí tem disciplina. Senão não adianta. Aí são instintos, né? Instintos. Mas eu quero chegar ao seguinte, não, que aí a formiga não vale. A formiga é um exemplo mestre de constância, né, e repetição. Mas você falou aí da disciplina, né? Um dos aspectos da pessoa não procurar é a falta de disciplina com ela mesma, a falta de compromisso com ela mesma. Você usou a palavra-chave, com ela mesma, a disciplina e responsabilidade. Principalmente quando a pessoa tem uma família, uma coisa é você solteiro. Você tem que ser uma coisa quando você está com família. Quando você está com família, você tem uma obrigação de calibrar o pneu do teu carro. Você tem uma obrigação de colocar água no esguichinho do carro, né? E você tem a obrigação de cuidar da tua saúde, porque os seus filhos precisam de você. Você goste ou não goste da sua saúde, isso pouco importa nesse momento. Obviamente que é importante que goste, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, tem que ter a disciplina,
tem que saber que um depende do outro, ninguém é independente nesse mundo, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo precisa de ajuda e um ajuda o outro, né? Uma mão lava a outra. E a falta de atividade física, voltando ao gancho inicial, e com excesso de sedentarismo, leva as pessoas realmente os anos vão passando, Marcelo, todos nós vamos ganhando um peso, né? E aí o que acontece? Você tem que mudar a alimentação. Eu brinco com o pessoal, falo assim, olha, doutor, posso comer uma pizza? Eu falo, é só de sexta-feira. Existem 52 sextas-feiras no ano, né? Então, 52 feiras, são 52 pizzas, né? Você precisa dessa quantidade de carboidrato? Aquele pão que você está comendo é necessário, né? As pessoas precisam mudar, né? Eu vou comer um pão, eu vou comer um pãozinho por dia. Que tal 2, né? Você está comendo quase 800 pãezinhos no ano. É muito pão, cara. Quando a gente acumula, né, e começa a olhar, né, a gente começa a ver que formou uma casa do mal, né? Vamos por assim, de tijolinho em tijolinho. Corretamente. Tu fez uma casa do mal. Tu tá cavando ali. E a saúde, eu também falo isso daqui para minha equipe, para minha família. A minha saúde não é minha, a minha vida não é minha, é dos meus familiares e de quem depende de mim. Sim. A gente tem que ter consciência que existe boquinhas aqui que eu tenho que responder, né? Pessoas que dependem da minha saúde, dependem da minha vida. Então, a gente tem que ter consciência também que a vida não é só nossa. Tipo, cada um cuida do seu nariz. A partir do momento que você tem uma família, você tem tudo. E mesmo você sozinho, como sociedade, você também tem que cuidar, né, do seu não, saúde, lógico, do seu lógico. papel, Você tem que ter o seu valor próprio, né? Afinal de contas, nós estamos nesse mundo aqui de passagem e um aprendizado, né? Já diria Zé Geraldo, grande cantor mineiro, né, radicado no Nordeste, a vida é uma escola onde viver é um livro e o tempo é o professor, onde alguns pensam que são sábios, porém, até hoje, ninguém se formou. Então, a gente sempre tem que aprender. Eterno aprendiz, eterno aprendiz. Muito a gente ouve falar, quem trata do diabetes, é do controle do peso. Por que existe tanto essa relação da insulina com o peso, com a qualidade de vida, com a longevidade da pessoa? Por que se fala tanto, você tem que segurar, controlar seu peso, você precisa? Por que existe isso tanto que o médico fala para a gente, principalmente o paciente diabético? Porque é o seguinte, Marcelo, nós somos uma máquina falível, com prazo de validade. Ninguém vai, daqui a 70 anos a gente não vai estar aqui batendo papo. Vamos estar em outro plano batendo papo. Então, veja bem. Então, o que acontece? Nós temos que estar de um raciocínio. Como nós somos uma máquina falível, quanto mais peso você colocar nessa máquina, né, esquecendo um pouquinho de diabetes, você vai ter problema no joelho, você vai ter problema na coluna, aí começa a aumentar a pressão arterial, aumenta a chance de AVC, né, e, obviamente, aumenta o diabetes. Com o avançar da idade, aumente muito a incidência do diabetes. E aumentando, então você vai ficando mais velho. Hoje nós estamos mais velho que ontem. Então, se você não se cuidar, você vai aumentando a chance da chegada do diabetes, né? Que é uma falência geneticamente programada do pâncreas. Estou me referindo ao diabetes tipo 2 especificamente. Tá? O pâncreas é esse órgão que fica aqui, atrás do estômago. Vou colocar aqui, acho que dá para ver legal, né? Tá vendo perfeito. Então, aqui está o estômago, né? Fica na barriga, e atrás dele fica o pâncreas. E ele tem as células que produzem a insulina, que são chamadas de células beta. Só que ela tem um paradoxo. Quando essas células não produzem insulina, você está diante de um caso de uma falência pancreática, normalmente pode ser um acidente automobilístico, excesso de álcool, né? Diabetes tipo 1, né? E aí, uma cirurgia que a pessoa foi submetida a uma pancreatectomia parcial, tirou a cabeça do pâncreas, e aí você precisa repor essa insulina diariamente. Essa é uma coisa. No diabético tipo 2, é um paradoxo, e aí vai exatamente o que você está me perguntando com relação ao peso, que a pessoa ganha peso e essa insulina ela não consegue funcionar. Aí você está diante de um caso da chamada resistência insulínica. E existem dois tipos de resistência insulínica, a periférica e a central. E você tem outro efeito que, à medida que aumentam os anos e o diabetes vai piorando, aumenta a chance de demência, levando ao Alzheimer. O Alzheimer, entre aspas, é o diabetes tipo 3. Tá? Decorrente ele disso. agride o cérebro e faz com que você perca neurônios? Exatamente. Você acaba formando uma substância no cérebro, tá? que é um beta-amiloide, né? Na qual os neurotransmissores, né, envolvidos na parte da sinapse, entre ela os neurônios ricos em glutamato, os ricos em GABA,
ricos em noradrenalina, eles acabam perdendo. No cérebro nós temos uma área chamada hipocampo. A palavra hipocampo vem do latim, vem do grego, que significa cavalo marinho, né? Ele é dividido em 3 áreas, CA1, CA2, CA3. E a primeira memória, depois essa segunda memória é levada para a parte cortical. E os neurônios eles acabam sendo destruídos em função da resistência insulínica. Então, mais pesos, mais problema. Isso é fato, né? Então, porque nós somos uma máquina falível e amanhã nós estamos mais perto da morte do que hoje. E nós temos que lembrar disso. Isso não é hipocrisia. E para que você consiga, eu sempre falo, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Como diria a Blitz de 1986. Você tem que empurrar, a função do médico é pegar a cruz do cemitério e levar embora, né? Agora, se o cara não fizer a parte dele, fica difícil. O que eu sempre digo, Marcelo, é como se fosse o diabetes, como se fosse uma fogueira, né? Então, o diabético, quando chega até mim, ele está dentro da fogueira. Eu sou o bombeiro, eu tenho que apagar essa fogueira. Às vezes eu preciso de insulina, às vezes eu preciso abafar essa fogueira, aí usa-se a metformina, né, que é um medicamento muito utilizado há mais de 100 anos. Já que você está fazendo essa analogia, eu já ia fazer essa pergunta. Quais são os mecanismos que você ataca? Então, você tem um inimigo aqui, ó. Aí você pode atacar ele assim, 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 por baixo, né? Como que você ataca? Então, vamos aí, que era a outra pergunta que eu queria fazer. Você tem um inimigo, chama diabetes, né? Diabetes. Certo. Como é que a gente ataca? Vamos atacá-lo. Vamos lá, diabetes tipo 2. Continua. Ele está na fogueira. Como é que a gente faz para ganhar desse bicho? Eu jogo água na fogueira e insulina. Eu abafo a fogueira, metformina, né? Mas a fogueira é aquela fogueira de São João, né? De 24 de junho, data do solstício de inverno, né? Ela volta. Aí a fogueira é grande. Então não é fogueirinha. O que você tem que fazer? Do que vive a fogueira? A fogueira vive de lenha. Oxigênio, matéria... calor, combustível, comburente, né? Isso. Curso de CIPA. Aí o que acontece? Você tem que fazer o quê? Ela vive de lenha. Então, para você acabar com a fogueira, é simples, é fácil falar. Primeiro, você não deixa entrar mais lenha na fogueira, e segundo, você tira a lenha da fogueira. Então, existem medicamentos chamados SGLT2, Jardiance e Forxiga, que tiram o medicamento, essa glicose pela urina. Você acaba eliminando cerca de 78 gramas de glicose por dia. Isso é açúcar? É um exemplo da quantidade de açúcar? É açúcar. Isso é a quantidade de açúcar que é eliminada por dia utilizando o Forxiga ou o Jardiance. O seu médico vai ver se é o caso de você usar. 78 gramas de açúcar é bastante. 78 gramas. E existem outros medicamentos que bloqueiam a formação da glicose. Porque, às vezes, o paciente diabético, ele fala assim, doutor, eu fui dormir, por exemplo, com 100 de glicemia, aí eu acordei com 250. Eu juro por Deus que eu não comi nada. Eu falei, eu concordo. Mas de onde veio essa glicose? Eu falei, é simples, do seu fígado. O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano. O primeiro órgão é a pele. Tá? O segundo maior órgão do corpo humano, que pesa 4 quilos, é o nosso amigo fígado. É dividido em 4 segmentos. Lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado, lobo quadrado. Embaixo dele tem uma vesícula, que é a vesícula biliar. Bile, 4 letras. Não é billing, billing é a represa. E a bile é um tensoativo, um detergente na qual ele atua diretamente na mistura das gorduras. Pois bem, voltando ao fígado. Então, o fígado é o cara que produz, juntamente com o pâncreas. Então, o pâncreas ele dá o recado para o fígado, e aí a insulina vai diretamente no fígado, o fígado trabalha com ela. Só que acontece, como a pessoa tá doente, comeu muito pão, muita mussarela, o fígado está sobrecarregado, ele não consegue trabalhar com essa insulina. E aí você começa a produzir a chamada gliconeogênese em função do fígado. O aumento da produção de glicose se dá em função do fígado. Então por isso que a gente falou, precisa ter disciplina. Disciplina é uma coisa chata, mas funciona. Disciplina é ser senhor de você mesmo. Eu gosto muito dessa frase. Sim, a disciplina é você ser senhor de você mesmo. Né? Você não pode... nós temos nossos problemas particulares, né? Mas você tem que dar uma filtrada, você tem que pensar em você. Quando a gente viaja de avião, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado, né? Mas depois eu me coube entender, né? Que era simples, né? Caso vai um aviso da aeromoça, né? Caso ocorra perda de pressurização da aeronave, né? Despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Se você tiver uma criança ao lado, coloque primeiro em você, depois na criança. Chama um pouco, puxa vida, primeiro é meu filho. Então, para ser o seu filho primeiro coloque em você, você salva a sua vida,
E a criança que consegue sobreviver a concentrações de oxigênio menor, você resolve o problema dela depois. Porque se você colocar nele, ele não vai colocar em você. Ele não consegue, é a criança. Então, os dois ficam salvos. Né? Legal. Não, eu até falo, em sentido emocional, só para pegar um gancho, não é o papo, mas eu Isso. falo que filho forte são pais fortes. Então, primeiro invista nos pais. Você, como pai e mãe, você tem que ser muito forte para ter filho forte. Às vezes a pessoa investe tudo no filho, faz tudo pelo filho, mas ele mesmo não gerencia as emoções, as atitudes. O filho vai copiar o que você reverbera. Então, primeiro em você mesmo. Mas voltando ao papo do diabetes, né? Para a gente fazer um mínimo de diagnóstico, porque a gente sabe da realidade também econômica do país, né? Às vezes alguns exames têm custo, às vezes não consegue fazer pelo SUS, é bem que nós temos uma grande qualidade aqui na região de Jundiaí, né? Vamos ser verdadeiros, hospitais renomados, uma política que consegue suprir dentro do possível as coisas. Então, sim, muito bom. Quais são o perfil básico para eu olhar um pouco o meu pâncreas, a minha resistência insulínica? São alguns dos exames básicos, né? Porque se a gente for falar de tudo, né? Até testosterona tem resistência insulínica, pode colaborar. Sim. Não, um básico sucinto para, olha, eu quero saber se eu tenho diabetes e dar uma analisada básica. Depois nós vamos falar de exames mais avançados. Exames simples. Glicose, chamada glicemia, né? A glicose no sangue em jejum, 8 horas é o suficiente. Se tiver valores acima de 126, é diagnóstico de diabetes, tá? No jejum. Se o paciente tiver com uma glicemia entre 99 e 125, recomendo que seja feita a curva glicêmica, né? Que é o teste de tolerância oral à glicose, né? Na qual você oferta 75 gramas de destrozol e você faz a coleta em jejum, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos, né? E eu quero te parabenizar, porque o Fleming faz exatamente como a gente solicita, né? Porque, infelizmente, alguns laboratórios fazem 2 pontos. Eu tive que ligar uma vez para uma pessoa e falar, colega, só para lembrar, 2 pontos não é uma curva, 2 pontos é uma reta. Eu quero curva. Aí eu preciso de 30, 60, 90 minutos. Então já fica aí a lembrança para quem não sabe a diferença de curva e reta, né? Reta são 2 pontos, eu preciso de mais pontos. Então, se a pessoa tiver nessa curva glicêmica qualquer valor acima de 200 é diagnóstico de diabetes também. E outra, hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, né, é um teste importante e ela mede, porque o nosso sangue dura em torno de 3 a 4 meses aí, né? Você não vai ter 50 anos, vai estar com o mesmo sangue que você nasceu, né? Então, porque o nosso sangue é produzido na medula óssea. E assim sendo, a hemoglobina glicada A1C, ela reverbera exatamente a ligação da glicose com a hemoglobina. Se eu tiver muita glicose, essa hemoglobina glicada ela vai aumentar. E a hemoglobina glicada, entre aspas, eu chamo de ferrugem, Marcelo. Né? E aí, porque fica mais simples o paciente entender, e ele já chega, uma coisa que ele não sabia, né? Eu coloquei, inclusive, no meu canal no YouTube essa explicação recentemente. A hemoglobina glicada é um teste fundamental para ele me refletir como o paciente está nos últimos 3 meses ou mais. Então, quando a gente espera que a pessoa esteja em torno de 5,5 de hemoglobina glicada, a pessoa não diabética, e quando ela tem um diabetes mal controlado, é 9, 10, 11, 12%. É muita glicose. Né? Foi o que aconteceu ontem com o paciente. Então, esses 2 testes, glicose e hemoglobina glicada, já ajudam e muito. Entendi. Testes baratos e rápidos. Não, só fazendo adendo do elogio, a gente é laboratório acreditado, está aí. A Associação Médica Brasileira põe a curva de 4 tempos, de 5 tempos. Então, está escrito lá. Você tem um código, você tem que obedecer. É um padrão, entendeu? Mundial. Tá? Então, só esse adendo. Deixa eu te falar uma outra coisa que eu percebi, e, aliás, eu aprendi contigo. Você pede muito peptídeo C. Ah, sim. E o peptídeo C é um exame que também não é tão conhecido como glicose. Você fala glicose, todo mundo sabe que é uma glicose hoje com a internet, né? Você vai falar assim, hemoglobina glicosilada também está tendo. O peptídeo C, você usa muito para monitorar. Me fala um pouquinho desse exame que eu aprendi com ele contigo. Peptídeo C, quem é você? Na verdade, o peptídeo C, o que acontece? A insulina é um hormônio formado por 2 cadeias, cadeia alfa e cadeia beta, ligada por pontos de enxofre. Né? O enxofre, elemento químico do grupo 6A, 32 átomos, né? Os prótons ligados. Aí o que acontece? Está lá nosso amiguinho enxofre. Quando eu tenho
para eu saber se o meu pâncreas está produzindo insulina, eu peço o peptídeo C. O que é peptídeo C? Ele é o precursor da insulina. A insulina, ela tem 51 aminoácidos. O peptídeo C tem 30. Então, se existe o peptídeo C, o paciente... Se existe o peptídeo C no exame que a gente pede para o paciente, isso indica o quê? Que o pâncreas daquele paciente está funcionando. E, por muitas vezes, Marcelo, você consegue, às vezes, tirar o paciente do uso da insulina. E, não tem, já estou com insulina. Eu falei assim, semana passada mesmo, eu tirei um paciente que estava em uso de insulina. Isso não é o João Carlos. Qualquer médico que tiver atualizado sabe disso. O uso da insulina, muitas vezes, é colocado de maneira precoce e desnecessária. Você colocando, hoje com os medicamentos novos que você tem, que bloqueiam a entrada da lenha da fogueira e tiram a lenha da fogueira, dois mecanismos, você consegue, com certeza, reduzir a dose da insulina pela metade, com certeza. Isso aí não tem como. E depois você retira gradualmente essa dose de insulina, porque o paciente produz insulina, principalmente se ele for obeso. O paciente, imagina um rei momo, né? O rei momo é um cara que está cheio de insulina. Está cheio de insulina. Então, o que acontece? Ele não precisa muitas vezes, de insulina. Ele precisa fazer exatamente o que a gente comentou antes. Em função da resistência insulínica, aquela insulina não consegue funcionar. Se você é novo, não vai se lembrar, mas no dia 28 de fevereiro de 1985, 86, teve o plano cruzado. Aí o que acontece? Aí você acabava recebendo 1 milhão de cruzados, 1 milhão de cruzados novos, né? Não valia nada, né? O salário subia muito pouco, os preços subiam muito. Era uma quantidade de dinheiro grande, mas ainda não conseguia comprar nada. Então não adianta você estar obeso com uma grande quantidade de insulina, essa insulina não funciona. Se a insulina não funciona, você não tem como você ter um bom resultado. O paciente ele passa a ficar... você está com um monte de cruzados novos no bolso, Marcelo. Não resolve nada. Né? Não resolve nada. Entendi. Perfeito. Vamos falar mais um pouquinho. Essa resistência insulínica, então, para o paciente que está com esse problema, o que ele pode fazer na prática, seja a pessoa mais humilde, seja a pessoa mais com condição financeira melhor, o que ele pode fazer na prática e falar, não, eu tenho essa resistência insulínica, eu realmente estou fora do peso, eu já estou fazendo meus tratamentos, o que na prática eu posso? Agora como médico, né? Porque você é professor e médico. Agora, como médico, você fala para o seu paciente, nós vamos fazer o quê agora? Qual que é a linha? Pão, pizza, coxinha, esfirra, fast food, refrigerante, cerveja, tem que ser tirado da dieta. Não adianta. Ele vai falar, eu não posso comer nada, assim, já viu? Ele pode até falar isso. Ele pode até falar isso. Não posso comer nada, então. Você está doente. Tem que lembrar que você está doente. Quando você está doente, você tem que seguir orientação. E o paciente que não tiver esse raciocínio e não se considerar como doente, ele está fadado a perder o jogo. Nós estamos lidando com uma doença altamente inteligente, tem 3.500 anos o diabetes, né? Para quem não sabe, a palavra diabetes significa perder água pela urina, em grande quantidade. Então, você vai perdendo água pela urina, você vai perdendo seu peso junto. Então, o que acontece? Você tem que ter esse raciocínio. Se a pessoa não se conscientizar disso, é só um pouquinho, cara, não tem só um pouquinho. Tá? Essa história não funciona. A pessoa tem que ter disciplina. Eu vou comer o quê? Vou te apresentar o cardápio. Você tem arroz, você tem feijão, você tem frango, você tem carne, se você conseguir pagar, você tem salada, você tem ovo, você tem omelete, você tem frutas. O que está faltando? Você pode ter absoluta certeza que meus pais são imigrantes, que vieram da Guerra Espanhola, da Guerra Civil, de 1936 a 39, gostariam muito de ter um prato de arroz, feijão, frango, salada para comer. Então, as pessoas, eu repito, elas não tem que fazer a parte dela. Tem que passar vontade, Marcelo. Não é passar fome. Né? Eu queria muito ter uma Ferrari. Você passa vontade. Não dá para comprar a Ferrari. Você queria pagar o IPVA da Ferrari. As pessoas têm que estar dispostas a abrir mão das coisas. Se não abrir mão, vai perder o jogo. O diabetes, ele é inteligente, te pega em qualquer curva. Legal. Porque se a pessoa está com fome, salada e ovo cozido, ela tem que comer. Ela fala, não, isso eu não quero. Então não é fome, né? Então não é fome. Esse eu não quero, então não é fome, né? Você falou muito bem aí. Exatamente. Mas tá bom. Eu vou deixar aberto o canal para quem é professor, assim como o professor Gonzalez, tá certo? Poder passar conteúdo, passar conhecimento, falar desde peptídeo C, de onde surgiu o diabetes, né? Você é aprendizado, porque
a gente que é professor transformador na nossa vida, né, Gonzalez? Eu também tive meus professores que marcaram muito minha vida e às vezes eles não só me ensinaram, tipo, farmacologia ou fisiologia, eles mudavam minha vida pela pessoa que ele é, pela forma que ele abordava. Às vezes um conselho, uma frase de um professor ajuda a gente. Então, se alguma frase, alguma coisa te tocou, né, procure ajuda médica, procure ajuda. Procure seu médico, procure seu tratamento. Novembro está aí. Essa consciência, talvez um parente, um amigo, convide-o a fazer isso. E a gente só tem a agradecer ao professor, viu, Gonzalez? Eu já visito, aprendo, vira e mexe, você faz essas brincadeiras, explica. Inclusive, você explicou do hipocampo, que o Covid pega a memória 1, né? Nesse hipocampo 1. Então, cada momento, porque o professor, quando ele solta essas pérolas e brinca, você guarda. Então, é por isso que a gente tem esse papo professor, esse espaço, para que guarde, o paciente guarde, né? Talvez alguém tenha um saber do peptídeo C ou alguma coisa desse tipo. Né? A questão da fogueira, né? Põe lenha, tira lenha, eu consigo reduzir. Eu estou numa dose muito grande de insulina, procure ajuda médica, procure um profissional especializado nisso. E eu quero agradecer muito a você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ser professor aí, não só um currículo vasto, mas também a didática que a gente aprende. Eu que agradeço, Marcelo. Estamos aqui para isso, né? Eu sempre digo, os 2 maiores professores da minha vida foram meus pais. Depois eu tive o privilégio de ter excelentes professores ao longo da vida, né? E como diria o meu avô, saber e amar não ocupa espaço, tá? Então é facinho de saber e amar não ocupa espaço. Então nós temos aqui HD suficiente na cabeça para a gente, nós estamos subutilizados, vamos usar de maneira correta e seguir, usar as ferramentas boas, né, que a gente tem na vida, tá? Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço para você, doutor. Sucesso a todos aí. Sucesso. Até breve, a gente volta a se falar. Até mais. Sucesso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.